Acredito que todos conheçam essa música. Isso se você estava nascido e inserido dentro do universo de Creepypasta lá pelos anos de 2013, 2014 e 2012, por aí. A minha infância foi marcada pela era de ouro das Creepypastas, onde canais que faziam gameplay de terror estavam em seu grande auge. E qual era a Creepypasta mais famosa nesse ramo? Ora, acredito eu que a Creepypasta mais famosa até os dias de hoje, Slenderman. Creio que ela é a creepypasta mais famosa e influente até os dias de hoje, que furou totalmente todas as bolhas imagináveis. De lenda de fórum, para monstro do folclore da internet, para ir até para canais de TV, e é um filme muito ruim. Mas ainda assim, é um marco que nenhuma outra creepypasta da época alcançou. Isso que Jeff the Killer era tão famosa quanto ele. E para você, pequeno gafanhoto, ou para você que não estava na bolha na época, em 2012 lançou um jogo de terror inspirado nessa creepypasta, chamado Slenderman TH Peixes. No jogo, o seu personagem está no meio de uma mata fechada e precisa, por algum caralho de motivo, achar 8 folhetos espalhados pela mata densa, enquanto tem esse manequim de terno te perseguindo. E meus amigos, o jogo foi o maior sucesso. Tirando os 1 bilhão de vídeos de criadores de conteúdo da época, jogando e pegando muita views, esse estilo de gameplay simplesmente virou referência, onde você precisa coletar 8 ou um número bem próximo de itens em um mapa escuro e fechado, enquanto tem algum bicho te caçando. Isso virou quase que um estilo próprio. Será que dá pra chamar de Slender-like? Enfim, o jogo foi um sucesso e ele não estourou a bolha, ele explodiu ela, o que deixou o nosso camarada Homens Geek ainda mais famoso. E foi então que no ano seguinte lançou o jogo do Slender que iria furar novamente a bolha, Slender The Arrival, um jogo que prometia trazer, além de uma gameplay melhor, uma lore completa para o jogo e que deixasse a lenda da creepypasta ainda mais rica. E em 2013 foi lançado para PC e em 2014 para consoles. E dito e feito, amigos, assim que o jogo lançou, novamente furou a bolha. Uma porrada de vídeos sobre e mais. O modelo do Slender no jogo foi usado em uma penca de jogos a mais do Slender. E o jogo era bom, tinha uma história boa e era muito divertido ver os nossos youtubers favoritos na época jogando e se assustando. Principalmente porque no jogo não é só o Slender que te caça, pois como eu disse, havia uma história dentro do jogo. Eu joguei o The Arrival pela primeira vez no meu Xbox One lá para 2018 mais ou menos, eu não me lembro muito bem. Foi o primeiro jogo que eu comprei para o videogame, isso porque na época eu era fascinada por creepypasta. E ainda sou, na verdade. E após a minha compra, eu devorei aquele jogo. Fiz tudo o que dava para fazer e fui muito feliz jogando. Até que então, quando ninguém estava esperando, em outubro de 2023, lançaram uma versão totalmente remasterizada do Slender The Arrival, trazendo gráficos melhores, uma gameplay mais fluida e um pouco mais de lore. É a versão definitiva do melhor jogo de Slender já criado. E bom, aqui estou eu para trazer e mostrar para vocês esse jogo que me marcou a internet e marcou a história da creepypasta em si. E só um aviso antes de começarmos. Eu quero dizer que tudo o que eu vou falar é com base no jogo e dentro do universo do jogo. Eu não vou me aprofundar muito na lenda em si do Slenderman, como vocês já devem ter notado nessa introdução. Mas se você quer ver um vídeo onde há um aprofundamento da lenda em si, mostrando como surgiu, como se ramificou e como foi crescendo, eu recomendo um vídeo de um canal que eu gosto muito chamado Kahu. É este vídeo aqui, o link está na descrição. Dito tudo isso, acho que estamos prontos. E com vocês, senhoras e senhores, Slender The Arrival.
E antes de fato começarmos, um pequeno aviso. O jogo tem alguns jumpscare e eu os mantive no vídeo para dar aquela experiência, mas eu tenho total noção de que há quem não goste. Portanto, antes do susto de fato chegar, haverá um aviso na tela para que você pule ou se prepare. No mais, vamos seguir com o vídeo. O jogo começa aqui. A gente é obrigado a parar o carro porque tem uma árvore caída no meio do nosso caminho. E a gente precisa seguir a pé. Quem somos nós? Lauren. Estamos visitando a nossa amiga Kate, que acaba de perder a mãe e está no processo de vender a sua humilde casinha que fica bem aqui nas Cucuia. É um processo de renascimento, deixar tudo para trás e seguir com a vida em outro lugar. E como a gente não se vê faz uns dias, é um bom momento para um reencontro. O começo é calmo, tranquilo, suave, apenas uma caminhada, sem sons ou coisa assim, apenas o barulho de folhas sendo esmagadas e pássaros cantando. E antes de tudo, caralho, olha essa geometria, Kojima, o que você fez? Enfim, é uma caminhada calma e tranquila. O que poderia dar de errado? Caralho, já anoiteceu. Enfim, chegamos na casa. O ar deixa claro que ela está vazia e que há algo de errado, e tudo fica nítido quando vemos a porta entreaberta. O cenário inicial é as escadas com paredes totalmente rabiscadas, mas fora isso, a casa está totalmente virada do avesso. Parece até que passou um furacão por aqui. Móveis fora de lugar, quadros caídos, coisas pelo chão, portas abertas, uma zona. Nessa bagunça achamos uma lanterna e alguns papéis, mas antes uma gravação. 0 new messages, 1 old message. Hey Kate, it's CR again. I hope everything's okay. I know there's been a lot to take in and wrap your head around. It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get a chance and we can talk. Take care. Press 1 to leave. 2 to return. Pelo visto, Kate vem conversando com esse tal de CR. Quem é ele? Não sei. Por enquanto. Mas a nossa chegada já era bem prevista. E algo inesperado vem acontecendo? Sei bem o que é e creio que você já sabe também. Subindo as escadas, vamos direto para o quarto da nossa amiga. Trancado. Achamos a chave e quando entramos... Kate definitivamente estava completamente perturbada da cabeça. Não era só a morte da mãe que a assombrava. Tinha alguma coisa a mais. Algo pior. E quem sabe, pior até que a própria morte. A janela quebrada indica o óbvio. Vamos atrás dela. Vocês ouviram isso? Acho que foi só coisa da minha cabeça. Seguimos então pelo caminho dos fundos e novamente uma caminhada silenciosa, apenas com os ruídos da natureza. Mas algo me incomoda, pois durante minha caminhada, acendendo as luzes através dos geradores, eu sinto que estou sendo observada de longe, constantemente. Seguimos a trilha, acendendo luz atrás de luz, com uma grande paranoia constante de que há algo me vendo pelas costas, até que eu encontro uma casa toda destruída, mas ao entrar, um barulho de choro é ouvido. Seguindo ele,
Quem era esse garoto? A Kate não possuía nenhum irmão. Por que ele estava assim? O que aconteceu com ele? Acho melhor dar um fora daqui. Mas algo me diz que isso está conectado com a Kate. E novamente, eu me sinto vigiada. O fim da trilha dá uma cabana, que é a entrada para um parque, o Oakside Park. Entrando, há uma mensagem nos esperando. Me encontre, Lauren. Estaria a Kate brincando com a gente? Ou será que ela perdeu o controle de si mesma? Bom, não importa. Na mesa há uma outra mensagem, que diz: ele veio atrás de mim, porque não lhe dei ouvidos. Ele tinha razão, ele disse que isso ia acontecer. Me ajude, precisamos do CR. Ele sabe como acabar com isso. Venha me encontrar, não o deixe entrar. Fechando a nota, o jogo de fato começa. Passamos pela porta e adentramos o parque. Novamente, um silêncio absoluto. Uma noite calma e tranquila num bosque à beira de um grande lago nebuloso. A noite deveria ser linda e tudo estava tão quieto, até que... Agora tem algo nos caçando, aquela coisa que nos vigiava de longe. O jogo agora começou, e aqui entra um remake do antigo The8 Pages, porém em um novo mapa. E bom, a gameplay de fundo é bem direta, pois como dito, eu comprei o antigo Standard Arrival e eu joguei esse jogo 1 bilhão de vezes, e eu decorei exatamente onde estão cada página dessa parte do jogo. E nesse remake do The Arrival, apesar do mapa mudar em certos aspectos, os lugares em suma continuam os mesmos, então foi bem fácil essa parte. A cada página o barulho aumenta e a tensão se intensifica. A coisa alta está nos caçando e a cada 2 folhetos ela fica mais e mais agressiva. E aqui vai uma curiosidade. Observe essa parte. Você sabe qual é a razão das estáticas? Eu estava tentando pausar o jogo. Isso é algo que tem desde a versão original do The Arrival. Quando um monstro está perto de ti, ou seja, na sua cola, você é incapaz de pausar o jogo, e não dá para mudar isso. Toda vez que você tenta, o jogo causa essas estáticas, o que aumenta ainda mais a tensão e te força a continuar se você quiser viver. Infelizmente, não há muito o que falar a não ser elogiar o quão melhor ficou essa parte desse remake. Basicamente tudo, não só em gráficos, mas a ambientação e o mapa ficaram melhores. Foi um baita salto desde a versão original. Enfim, pegamos 7 das 8 páginas, mas quando estávamos caçando a última... Eu não faço a menor ideia de onde estamos agora. Ou seja, fudeu. Tem alguma coisa nos caçando. Talvez a mesma coisa que atormentou a nossa amiga Kate. E para fechar totalmente essa desgraça, agora estamos perdidos no meio de uma mata fechada. Mas há uma luz no fim do túnel, uma torre de comunicação. Talvez lá possamos pedir alguma ajuda. E seguindo a trilha, damos de cara com uma grande mina abandonada. Bom, aparentemente é o único caminho até a torre, e como está abandonada, imagino que não há problemas em usá-la. E nesta nota diz que caso a mina esteja sem energia, será necessário ligar os geradores para usar o elevador de emergência. Bom, eu acho que... Eita pega, estamos presos. Bom, como a gente não pode voltar, vamos seguir. E como a mina está abandonada e sem energia, obviamente o elevador de emergência está desligado. Então temos que ligar os geradores para fazê-lo funcionar. E são no total 6 geradores. E bem, aqui vem a parte mais assustadora e difícil no jogo, na minha opinião. E por que disso? Eis aí o motivo.
A mina não está abandonada. Há mais alguém aqui. Alguém que veste branco. E agora não é só o Slender te caçando, mas tem essa coisa aqui também. E a única coisa que afasta ela é justamente o foco da lanterna. Focando a luz em sua cara, a coisa para, nos dando tempo para fugir. Para nossa sorte, ela é bem autodispositiva, ou seja, ela pisa muito forte e faz muito barulho com a boca. Mas para o nosso azar, ela corre mais que a gente. Temos que ser bem ligeiros nessa parte, que eu acho a parte mais difícil e mais assustadora do jogo, e isso desde a versão original. Era óbvio que dava para piorar. O Slender também está aqui. Mas pelo lado bom, essa coisa não te mata de primeira. Ela apenas te derruba e parece ser uma humana, usando um tipo de máscara. E após ela nos derrubar, ela parece fugir antes de voltar para nos caçar. Novamente, usamos a luz para afastá-la e não permitir que se aproxime, enquanto continuamos a nossa busca incessante pelos geradores. Mas é claro que o homem esguio também não iria nos deixar em paz. E foi neste momento em que eu me descuidei. Porcaria. Enfim, começamos novamente e desta vez, um por um, ativamos os geradores, enquanto mantínhamos essa criatura longe da gente e fugindo do Slenderman. No fim, conseguimos ativar todos e usar o elevador. Saímos então das minas e novamente olha essa geometria. Então voltamos para a floresta, porém numa área mais montanhosa. Não sabemos o quão longe estamos, mas obviamente não estamos mais tão perto do parque, o que levanta a dúvida de que como realmente viemos parar ali. Enfim, seguindo a trilha, parando para apreciar a paisagem, encontramos encostado numa árvore um ursinho com Charlie escrito nele, e interagindo com o ursinho, um flashback? Somos uma criança e nos chamamos Charlie. Estamos no parque ou nos arredores, no mínimo. Deveríamos voltar para comer, mas algo na areia chama a atenção. E se aproximando, notamos que é um brinquedo. Novamente, um brilho. Há mais de um. Como toda criança inocente, seguimos uma trilha de brinquedos, nos afastando cada vez mais. Nossos pais nos chamam, mas ignoramos até que passamos por uma parte onde não dá mais para voltar. Estamos dentro da mata novamente. Charlie! Charlie! Nossos pais gritam desesperados e a gente entra em desespero em seguida. Corremos, mas não há caminho de volta, apenas para ir mais fundo. O ar fica gélido, uma presença entra na região e ali está nos caçando. Corremos em vão. Um monstro devorador de crianças se aproxima,
até o encontro inevitável. Where are you, Charlie? Charlie foi pego pelo Slenderman. Voltamos para o presente, e antes que pergunte, não, eu não faço ideia de como tivemos esse flashback. Mas vamos seguir com o roteiro. Seguindo a trilha, eu gostaria de elogiar mais uma vez a beleza desse jogo. Sério, depois pesquisem com uma comparação gráfica, a diferença é absurda. E não que gráficos sejam importantes para um jogo ser bom, mas tem alguns que realmente merecem um elogio. É animal essa evolução. O fim da trilha nos dá em uma mina, ou a entrada de uma, e, passando por ela, chegamos em uma pequena construção. O papel que achamos na frente diz: entrando, achamos 2 fitas cassetes e um gravador. Há um papel aqui, uma carta do CR, que diz que ele veio investigar o rancho dos Madison em busca da criança Charlie, a mesma que desapareceu anos atrás enquanto sua família fazia um piquenique. Esta carta era para Kate, que já vinha se falando com CR há algum tempo, e ele parece entender que Kate está lidando com uma coisa muito maior que ela, muito maior que luto. Alguma coisa está assombrando ela, e ele tem certeza que há relações com o caso do Charlie. Junto à carta, uma fita, mas antes de vê-la, há outra que pegamos primeiro, feita pela própria Kate, e é ela que iremos ver agora. A noite é chuvosa e, julgando pelo estado do quarto e pelo que ela estava fazendo no começo, claramente é recente. Quem sabe um pouco antes da nossa personagem chegar. Ele está aqui, e para nos proteger, devemos fechar então todas as portas e janelas, e fazemos isso, uma por uma, e isso é o que fazemos nessa noite chuvosa, mas parece que não é o suficiente. Devemos correr de volta para o quarto, porém quando chegamos... Então era isso que perseguia Kate, que perseguiu Charlie e que agora nos persegue. Provavelmente perseguiu CR, já que estava investigando, como diz a carta. Isso explica muita coisa sobre o estado da casa quando chegamos. Enfim, vamos para a fita do CR. The date is September 19th. My name is CR, on site of the Matheson family farm, continuing my investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. E eu novamente venho falar que os gráficos nessa parte do jogo deixaram o lugar muito mais assustador. E bem, vamos lá. Aqui era uma antiga fazenda, pertencente à família Madison. Porém, ela está abandonada, porque devido ao sumiço do Charlie, a família lidou com sérios problemas e acabou saindo do lugar, o deixando completamente abandonado. E agora, CR está investigando para descobrir mais sobre o Charlie e ver se, de quebra, consegue ajudar a Kate. Nesta investigação, achamos uma casa completamente barricada e um gerador sem gasolina. Passamos pelo milharal, que está muito bem feito nesse remake, e achamos um portão de ferro trancado, que dá acesso ao outro lado da fazenda. Porém, há uma passagem pelo celeiro, que está ligado ao gerador sem gasolina, e talvez a chave do portão esteja nesta passagem. Então nossa missão é encontrar uma gasolina para que possamos passar e pegar a chave. Explorando o lugar, achamos uma passagem subterrânea e talvez a nossa gasolina esteja aqui.
Então ligamos a energia e adentramos a escuridão. Esta parte do jogo tem uma vibe bem Outlast nesse remake, e enquanto vasculhamos por aí, tem alguém com a gente. Não sabemos quem ou o que, mas não estamos sozinhos, então é bom tomar cuidado. Definitivamente é uma criança, e pela silhueta ela não me é estranha, nem um pouco. Mas que susto, filha da... Essa criança com certeza é familiar, e sim, esse é o Charlie, a mesma criança que achamos naquela casa, perto onde Kate morava. Tudo está conectado de alguma forma. E o que fez a família Madison se mudar não foi meros problemas. Charlie os atormentava. E tal qual nas minas, não era apenas a criança que voltou para assombrar a família. Pode ter certeza que tinha mais alguma coisa com ela. Achamos a gasolina. Vamos ver um fora daqui o mais rápido possível. Porém... a criança escapou, e com toda certeza não queremos ser pegos. Giro dela e chegando no celeiro, colocamos a gasolina e ligamos a energia. E passando por ele, chegamos a uma área com uma casa na árvore, uma cabana e uma casa totalmente destruída e queimada. E na cabana temos uma foto. E nesta foto temos vários membros da família Madison e mais algumas outras pessoas. Mas há uma grande concentração de crianças nessa foto. Porém, o que realmente torna essa foto especial é o que está escondido nela, observando as crianças pela sombra. E perto da casa queimada, achamos a chave do portão de ferro. Voltamos e passamos correndo pelo milharal mais uma vez, abrindo o portão e adentrando num cemitério, e na nossa frente, uma igreja. Ao entrar, lemos uma carta que está logo na entrada. Em resumo, essa carta é da avó de Charlie, que lamenta sobre o mal que ela mesma trouxe para ela e para seus netos. Lamenta que ela trouxe o demônio para atormentar a família dela, e que ninguém, além dela, deveria carregar esse fardo. Porém, ela diz no final que o fogo é a única forma de purificar a alma e queimar os pecados. À frente, achamos brinquedos que Charlie coletou no dia do piquenique, e pegando eles... Corremos então. Talvez a criança tenha ficado para trás. Porém, ao chegar naquela casa barricada... Quem pegou a câmera? Eu não faço ideia. Mas essa é a gravação do Ciar, e a última aparição dele é fugindo de Charlie. Saímos então desse lugar, seguindo pela trilha que, novamente, além de uma linda paisagem, nos leva até a entrada de uma outra mina, uma mais profunda que possui gravuras na parede. E no final dela... fogo, uma floresta inteira em chamas, com tudo desabando. E sim, o Slender nos persegue aqui também. Pelo lado bom, a torre está logo aqui em cima, então seguimos o caminho entre as chamas, desviando das árvores e do próprio Slender, até chegar, enfim, na torre. Adentramos e fechamos a porta. Explorando brevemente, achamos uma chave, e logo na última porta, nós a usamos. Seguimos e... a luz acabou.
gravador. Kate, please. I can't. No other way. I can't. Kate. Oh God, no. I'm so sorry. Forgive me. I'm so sorry. Acordamos então e... Opa, tudo bem? Charlie bloqueia o caminho, mas após pegarmos 2 papéis, ele libera a passagem. Após subir as escadas, ouvimos choros e quando vamos averiguar... E assim acaba Slender The Arrival. Meu Deus, já jogando pela bilionésima vez eu fico ainda mais deprimida ao lembrar que o filme do Slender é uma bosta total. Vamos esclarecer algumas coisas. Kate e Ciar são amigos de longa data. E ele estava ajudando Kate a lidar com o luto e com a perseguição que ela estava sofrendo por causa do Slenderman, sugerindo que ela chamasse Lauren para ficar com ela um pouco, ou seja, a nossa visita não era apenas por causa da mãe falecida, e sim, aquela inimiga que nos persegue durante as minas é a Kate. Mas por que ela tá assim? Bom, dentro da creepypasta do Slender existem os proxies, que são basicamente servos do Slender, de maneira bem resumida, controlados por ele devido à sua influência ou poder de controle mental. No jogo há 2 deles, Charlie e Kate, e no jogo eles são intermediários entre o Slender e nós. Entre a gente e o Slender, a Kate, e entre o Ciar e ele, ao Charlie. E aliás, aquele corpo queimado é o Ciar. E ele descobriu que a única forma de se livrar do Slenderman e de todo o tormento que ele causava era cometendo harakiri, se tacando fogo e assim se purificando. Ele e Kate tentaram se livrar do Slenderman, afinal, os 2 estavam sendo perseguidos. Porém a Kate foge por não ser capaz de fazer isso e se torna um proxy, e Ciar acaba sendo queimado sozinho. Toda a narrativa por trás de ambos e por trás do Charlie é contada por documentos e papéis que achamos durante a jogatina. E quando a gente lê toda a lore, ficamos tristes ao ver a gigantesca oportunidade que o filme do Slender perdeu de retratar o Homem Esguio como um dos melhores monstros de terror psicológico que existe. Como dito, eu sou fascinada por creepypasta desde criança e o Slender sempre foi uma das minhas favoritas. E esse jogo mostra o quão assustador ele pode ser. Kate estava enlouquecendo, sendo perseguida e assombrada por Slenderman. Charlie, uma criança inocente, e foi transformada. E Ciar se auto-incendiou para poder se libertar dessa tortura mental. Se isso não é puro terror psicológico, eu honestamente não sei o que é. Mas sei que esse é o melhor jogo do Slender já criado. E bom, esse foi Slender The Arrival, o melhor jogo do Slenderman. E eu acho que é isso. E se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo que joguem.
E aliás, você lembra do Slender The 8 Pages, o primeiro jogo do Slenderman? Então, zerando o jogo uma vez, você desbloqueia para jogar o clássico The 8 Pages, com o mesmo mapa, um por um, com a mesma gameplay, porém com os gráficos do The Arrival. É um tributo maravilhoso e eu recomendo a jogatina. E bem, acho que é só. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Espero não ter me prolongado demais nos assuntos que eu mais abordei e espero ter falado o suficiente nos assuntos que menos comentei. Eu espero que eu tenha te entretido até aqui e nos vemos numa próxima. Até!